A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem-vindo ao canal Vem Pra EBD. Eu sou o professor Diego Ataíde e já venho te convidar aí para você se inscrever no canal, ser um incentivador desta obra, para que ela não venha morrer, para que ela não venha parar. Irmãos, não custa nada para você. Vai lá, clica aí, se inscreva e nós vamos aqui à nossa pré-aula da nossa tão amada Escola Bíblica Dominical, a maior escola bíblica do mundo, ok? Nós estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Jesus, o Bom Pastor. Lembrando, irmãos, que nós vamos estar comentando aqui nesse vídeo apenas o primeiro bloco, que ele é para que o vídeo não fique tão grande, para que o vídeo não fique extenso. Então agora é apenas o primeiro bloco. O texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe eu vou estar pulando aqui agora, para que o vídeo não fique muito grande, muito extenso. Mas é de fundamental importância que você esteja lendo aí na sua escola bíblica, aí na sua igreja, aí na sua classe, na sua célula, onde você esteja ministrando a aula. Leia, porque a lição ela é fundamentada no texto. Então vamos para a nossa introdução. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, irmãos, aqui Jesus já vem e nos apresenta uma parábola, né? Uma ilustração de um pastor que dá a vida pelas ovelhas. E cabe lembrar que essa ilustração, assim, esse uso de pastor, ele não era novo ali na mente dos ouvintes. Se você for ler lá em Ezequiel 34, o mesmo exemplo, praticamente o mesmo exemplo ele aparece. O exemplo do pastor ali e das ovelhas. Lá em Ezequiel, os governantes são condenados como negligentes, tirânicos e não se importam com as suas responsabilidades. Eles abusam ali das suas funções e eles se alimentam ao invés de alimentar as ovelhas. E com o resultado disso, as ovelhas se espalham e tornam-se presas fáceis para todas as feras do campo. Então, consequentemente, Deus irá julgar esses pastores indignos. E ele mesmo irá reunir o rebanho desgarrado e vai alimentar e dar abrigo. E Deus indicará um pastor da raiz de Davi, no caso Ezequiel fazendo a promessa a Jesus, e ele mesmo alimentará o rebanho e será o pastor. Então o rebanho terá segurança e possuirá todas as bênçãos da terra bem regada. Nesse contexto de Ezequiel, o rebanho é Israel e pertence ao Senhor Deus. Então, no Antigo Testamento, ainda outros vários exemplos aí são usados em Salmo 23, 74, o Salmo 78 e assim por diante. Isaías também menciona esse exemplo de pastor e ovelhas em Isaías 40. Jeremias 23 fala dos falsos pastores. Jeremias 2 ainda. Zacarias também nos faz menção, e no Novo Testamento também, Marcos 6, Lucas 12, Mateus 9, em Hebreus 13 e 1 de Pedro 2, 25. Olha só, então, em várias ocasiões aí, Israel ela é lembrada sobre essa parábola de o pastor e as suas ovelhas. E até porque era um exemplo fácil, né, irmãos? Um exemplo bem ilustrativo ali, do ouvinte estar assimilando o ensinamento. Não tinha dificuldade em estar absorvendo o ensinamento de Jesus. Então, olha só, os fariseus aí, olha só, como eu falei, os fariseus, por outro lado, né, Jesus o bom pastor. Então, os fariseus, por outro lado, eles eram maus pastores. Eles não estavam preocupados com as ovelhas e as lançam fora. Na lição anterior a gente comentou, a gente aprendeu aqui sobre o homem cego de nascença. Então cabe nos lembrar que ele era uma verdadeira ovelha. E ele tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas. Ou seja, tinha sido expulso pelas autoridades judaicas. Mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. Amém, irmãos? O verdadeiro pastor. Cabe lembrar aqui, irmãos, que nessa parábola aqui, a gente vai encontrar algumas figuras que são essenciais aqui para o nosso aprendizado e que Jesus ilustrou de maneira fantástica. Que é o rebanho, o aprisco, a porta, o pastor, os ladrões, os mercenários e os estranhos.
Sabe, a gente a intenção não a intenção aqui não é caracterizar cada figura, porque até mesmo não seria bom, mas Jesus ele deixa claro aqui a figura de algumas delas, quem são. Então nós vamos estar discorrendo sobre isso aí. Então, olha, marcas de um bom pastor. Aí o comentarista aqui ele destaca 5 marcas de um verdadeiro pastor. A primeira delas é que o porteiro ele abre a porta. Então se a porta está aberta, se tem um vigia que abre a porta, só tem uma entrada. Então só tem uma entrada verdadeira para esse curral. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, ele é ladrão, que sobe por outra parte, que entra por outra parte, ele é o salteador, ele é um ladrão. Então só tem uma entrada verdadeira para o curral, para o aprisco, que é a porta. As ovelhas conhecem a voz de quem? A voz do seu pastor. Olha só, voz tá ligado à natureza do pastor. Então, se as ovelhas conhecem a natureza do pastor, a sua voz ali no caso, eles conhecem verdadeiramente quem o pastor é. Não ficam sendo levados ou enganados por outro pastoreio, outra voz no caso. Eles ouvem a única voz que é verdadeira. Então, se você conhece se você ouve a voz de alguém que você conhece muito bem, facilmente você irá identificar. Isso nos traz à tona um relacionamento. Se você ouvir uma voz apenas uma vez, dificilmente você vai lembrar dessa voz aí passado dos tempos, ela vai sair da sua mente. Agora, se de contínuo você está ouvindo a mesma voz, se a sua vida inteira, na verdade, você está ouvindo a mesma voz, a voz do pastor, com certeza você vai reconhecer quando ele te chamar. Então isso também nos traz a intimidade com Deus, que nós devemos ter intimidade, conhecermos a natureza do nosso Senhor Jesus. Aí você conhece, você ouve, você conhece o pastor. E semelhantemente também o pastor conhece cada ovelha. O verdadeiro pastor, ele sabe, ele conhece por nome cada ovelha, ele conhece as características de cada ovelha, ele conhece as necessidades de cada ovelha. Por quê? Porque ele está comprometido com o seu rebanho, ele ama na verdade o seu rebanho. Isso é uma característica de Jesus. Nós somos totalmente diferentes um dos outros, nós temos características muito diferentes, mas o nosso Senhor Jesus, ele nos conhece melhor até do que nós mesmos. Tem coisas que nós nem sabemos que somos capazes de fazer ou então de agir, mas o Senhor Jesus sabe. Então, característica do pastor, ele conhece cada ovelha. Então ele conduz as suas ovelhas. Olha só, isso é lindo. Ele nos leva pelo caminho que devemos andar. Cabe nos lembrar aqui, irmãos, que quando nós entregamos nossa vida ao bom pastor, é justamente isso. Agora ele tem o total controle sobre nossas vidas. Nós não somos mais nós, não é mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Quando nós dizemos assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é justamente isso. Nós estamos entregando a nossa vida a Cristo, entregando no nosso caminho, vamos dizer assim, ao bom pastor. E ele é que nos irá conduzir. E com certeza, como ele está nos conduzindo pelo caminho correto, ele sempre vai adiante. Isso aqui nos remete ao exemplo. O bom pastor, ele nos dá exemplo. Cristo deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Então ele já está adiante e nós devemos seguir as suas pisadas. Qualquer outro caminho que seja diferente desse é o caminho do mau pastor, é o caminho do salteador, é o caminho do ladrão, e não do verdadeiro pastor, que doou a sua vida pelas ovelhas, que doa a sua vida pelo seu rebanho. Então, olha aí, os fariseus, eles não compreenderam a parábola de Jesus. É como se tivesse dado um nó na mente deles. Não, negativo, nada disso.
Não posso aceitar um negócio desse. Por quê? Porque na verdade eles não eram pastores. Isso é simples. Eles eram ladrões e salteadores. Edman diz que os fariseus eles não tinham adquirido o poder que exerciam. Entretanto, entrando pela porta, desculpa, irmãos, eles não tinham adquirido o poder que eles exerciam entrando pela porta de algum ofício ou função divinamente instruídos. Eles haviam subido por outra parte. O que o Edman diz? Justamente isso. Eles não tinham legalidade para exercer aquele ofício. Eles não tinham autoridade para agir daquela forma. Eles tinham adquirido aquele poder usurpando de alguém que era do bom pastor. Eles entraram por um caminho errado e estavam agora liderando um rebanho de forma totalmente contrária ao que era para ser sido feito. Então eles não entenderam as palavras de Jesus ali de maneira alguma. Para falar a verdade, eles assumiram um intenso contraste com a expressão de Jesus ali. Então eles não creram. Item 2 aqui da nossa lição: porta das ovelhas. Olha só, se antes Jesus fez um contraste na parábola entre o pastor e os ladrões salteadores, agora ele vai fazer um contraste entre a porta e os ladrões salteadores. Jesus ele vai dizer que a porta é o único lugar que se entra para o rebanho, e que só ele é a porta, e que ele entra pela porta. Olha interessante, Jesus afirma categoricamente que ele mesmo é a porta. Ele fala lá no 10:7, ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro Salvador. Veja bem, olha a legalidade de Cristo. Jesus Cristo, ele entra pela porta. Ele é o pastor que entra pela porta. Ou seja, aqui a parábola ela está simplesmente apontando para o próprio Jesus. Está tipificando Cristo. Está mostrando que a porta é Jesus. E agora, as características dessa porta. Jesus é a porta da salvação. Não há outra forma de ser salvo, irmãos, senão pelo sacrifício de Cristo. Cristo pagou o preço da nossa salvação. Nós não contribuímos em nada para isso. Nós temos apenas que crer que Jesus Cristo ele morreu e que ressuscitou, e aí nós somos salvos, e que nos resgatou, aí nós somos resgatados, nós passamos a ser salvos. Mas nenhum homem, por mais bom que ele imagine ser, ele não tem acesso sozinho à salvação. Ele precisa de Cristo para ser salvo. Então Jesus é a porta da libertação, porque após sermos salvos, a gente passa pelo processo de libertação, um processo de uma nova conduta, um processo de santificação, vamos assim dizer. Nós não pagamos um preço pela salvação, mas nós temos que entender que nós precisamos ser santificados todo dia. Então Jesus ele é a porta dessa libertação. E Jesus é a porta da provisão. Ele fala assim: olha, quem entra por mim encontrará pastagens, ou seja, ele é o nosso alimento. Nós precisamos muito mais, nós precisamos muito do alimento para o nosso espírito, mais do que do alimento para o nosso corpo, porque se nós não viermos a comer, ainda assim o nosso espírito permanece vivo. Agora, se nós não viermos alimentar o nosso espírito com Cristo, além do nosso espírito morrer, o nosso corpo também vai morrer. E Jesus é a porta da vida abundante. Olha só, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Agora nós vamos abordar aqui características dos ladrões e salteadores. Veja bem, nós vimos os predicados da porta das ovelhas. Agora veremos duas marcas dos ladrões. A primeira delas, quanto ao seu ofício. Os ladrões e salteadores não têm legitimidade. Como nós já lemos, quem não entra pela porta não tem legitimidade. Quem não entra pela porta não tem legalidade. Os salteadores, eles entram por outro caminho, introduzem outro pensamento, outra doutrina, que na verdade só interessa a eles mesmos.
Agora o assunto passa a ser mais avassalador, que já trata assim sobre a vida e morte, morte para as ovelhas. A única e verdadeira entrada significa a vida, a salvação e a segurança e o sustento. Mas a morte é encontrada no caminho falso, pois o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, como a gente lê, olha só. Segundo, os ladrões e salteadores quanto à sua ação devastadora no verso 10, que fala assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Cabe lembrar aqui, irmãos, que Jesus ele está falando aqui, quem veio roubar, matar e destruir aqui no texto, são os falsos mestres, são os ladrões salteadores. Ele está apontando na cara dos fariseus aqui no contexto. Os falsos pastores, na verdade, então, todos os falsos pastores vieram matar, roubar e destruir. É comum a gente ouvir essa afirmação, na verdade, para outro ser, que fala assim: Satanás veio roubar, matar e destruir. Não estou dizendo que ele não veio fazer isso, mas aqui no texto, Jesus está falando que o falso pastor é que veio matar, roubar e destruir. Característica dos falsos mestres, do falso pastor. Olha só, que interessante aí nós entendemos. Então fica aí a questão do debate. Todo pastor falso, todo o ladrão, ele tem essa função: matar, roubar e destruir. E aqui, irmãos, nós chegamos ao fim do primeiro bloco. Como eu falei, apenas um pequeno vídeo com a apresentação aqui da aula do primeiro bloco. Já convido você a se inscrever no canal, hashtag Vem Pra EBD. Nosso próximo vídeo será o bloco 2, que vai falar características do bom pastor. Eu sou o professor Diego Ataíde, sou professor da Escola Bíblica Dominical e venho te fazer um convite, irmãos. Vem Pra EBD, irmãos. Nós estamos aguardando você. E como eu já te falei, não deixe essa ideia morrer. Clique aí em inscrever-se, inscreva-se no nosso canal. Isso não vai custar nada para você, não vai angariar nenhum custo. Mas para nós que estamos iniciando essa ideia aqui dessa escola, desse canal online, isso é muito importante para a nossa vida, irmãos. Isso é um incentivo. Na verdade, nos ajude a semear e semeie conosco no reino de Deus. Amém? Então até a próxima aula. Hashtag Vem Pra EBD.